Escola Estadual de Sapopemba, localizada na Zona Oeste, é alvo de ataque. O principal suspeito do crime é um aluno da escola que carregava a arma de seu pai. 3 estudantes foram baleados e uma não resistiu e morreu. O crime ocorreu no dia 23 de outubro e foi registrado como o segundo ataque em escolas na capital. Alunos e pais alegam que o estudante suspeito da investigação já demonstrava atitudes agressivas e que a direção da escola estava ciente sobre o seu comportamento, mas não tomou nenhuma medida. O programa Ruas Abertas, implementado na Liberdade, tem trazido problemas para os pedestres e comércios da região, por falta de fiscalização e organização. O programa prevê que algumas ruas da cidade fiquem abertas para pedestres e ciclistas e fechadas para carros, mas no último domingo ainda foi possível ver carros passando por entre os pedestres e camelôs que fixavam no meio da via, atrapalhando o fluxo das pessoas. A Prefeitura de São Paulo afirmou que as equipes de fiscalização atuaram durante todo o período do Ruas Abertas, na intensificação do combate do comércio irregular. Montar um negócio no Centro Histórico de São Paulo passou da certeza do sucesso a um tiro no escuro. O que era garantia de vendas e alta no lucro já não é mais tão garantida assim. A insegurança na região e o valor do aluguel dos estabelecimentos têm impactado nessa nova realidade para quem pretende montar um negócio na região. No centro de São Paulo tem sido possível notar muitos comércios fechados. Conhecido por ser uma região de intensa circulação, agora populares que circulam pelo centro relatam surpresa com as portas fechadas nas lojas que conheciam. Tá tudo fechando. Tá morto o centro. Tinha uma loja de doces ali embaixo, no segundo quarteirão. O Viado de Ouro fechou também? Ah, fechou lá na praça lá. E aqui isso era loja de doce chique. Isso também. Tava caro o aluguel ali na esquina. Antiguíssimo. O alto valor para se manter um estabelecimento no local, somado a uma diminuição no número de pessoas que passam na região após a pandemia, é uma das justificativas para o fechamento de lojas na região da Sé, em São Paulo, como conta Carlos Silvestre, segurança na região há 16 anos. Devido à pandemia, ou bem antes da pandemia mesmo, devido também por ser zona central, o aluguel é um pouco mais elevado, né? E como o comércio está um pouco meio parado, e juntando com a pandemia e tudo junto, formou um pacote só, então dificulta mais o aluguel desses imóveis, né? Essa situação tem se arrastado nos últimos anos na parte histórica da capital de São Paulo. Ismael Jales para o Vozes da Cidade. E a gente continua falando dessa região, mas a gente fala agora do Centro Cultural. O Centro Cultural de São Paulo, conhecido por ser ocupado por diferentes pessoas para finalidades diversas, não tem apresentado uma comunicação efetiva com professores de dança, fazendo com que esses não consigam utilizar o espaço da melhor forma. O Cultural de São Paulo é tomado por grupos de dança todos os dias. Os professores reclamam sobre a redução do espaço livre para seus treinos e a menor quantidade de locais para suas atividades. Conversamos com a professora Mel, de 22 anos, que utiliza o espaço desde 2015. Tem um espaço muito grande, que é o espaço onde tem algumas lojinhas e a bilheteria do Centro Cultural, onde a gente tinha capacidade de usar anos atrás e hoje a gente não tem mais. É um espaço muito grande, muito legal, pensando que o Centro Cultural só aumenta em volume de pessoas utilizando esse espaço gratuito. Seria muito interessante se eles liberassem novamente esse espaço na parte de dentro para que a gente pudesse também utilizar. Dançarinos que se apresentam no Centro Cultural apontam também a dificuldade na utilização do espaço. O Sr. Urubatã, que é dançarino há 30 anos, nos deu sua opinião sobre o assunto. Outros artistas não circulam por esse espaço. Se você é um artista, por exemplo, que não está fomentado por alguma lei de incentivo, por algum edital, você não circula aqui, dificilmente você circula, ocupa alguma dessas salas com algum espetáculo. De São Paulo, Isaac Teles para o Voz da Cidade. Restaurantes instagramáveis chamam a atenção do público, oferecendo experiências diferenciadas e garantindo fotos para as redes sociais. Mas os frequentadores dão tanta importância à gastronomia quanto às fotos. Como as redes sociais, negócios no ramo alimentício ganham espaço ao divulgar sua ambientação e comidas na estética instagramável. Conversamos com a Ana Carolina, estudante, que diz de onde vem o seu interesse em frequentar esses locais. Tenho interesse em experimentar comidas novas, comidas diferentes, conhecer sabores que não conhecia. Os locais são muito bonitos, conhecer
por vezes uma cultura diferente. E também porque normalmente algumas comidas são feitas de uma forma muito bonitinha, uma decoração muito bonita e fica muito bonito em foto. Lídia Santos, criadora de conteúdo, que tem em seu canal o quadro É Bom ou É Publi, onde relata suas experiências em restaurantes temáticos, nos conta o que leva em consideração nesses ambientes. Eu tenho levado em consideração ultimamente também a comida desses lugares, porque muitos restaurantes que são temáticos levam tão em consideração a temática, tanto em consideração a ser bonito, que acaba sendo uma experiência gastronômica ruim. Se é um restaurante, ele tem que servir, além do que prometeu em questão de estética, também tem que servir alimentos. De São Paulo, Victoria Marques, para o Vozes da Cidade. É, muito bom. Agora eu vou falar de um nome de esporte com você, Sara. Com certeza você vai conhecer. Você deve estar achando que eu vou falar alguma coisa de futebol, Cristiano Ronaldo, Messi, não é. Rebeca Andrade. Conhece? Já ouvi falar. Já ouviu falar? Rebeca Andrade tem sido o auge no novo cenário do esporte atualmente. E a ginástica ganhou espaço na mídia esportiva, né, após ela se destacar no Mundial. Entretanto, para chegar lá, o caminho é realmente muito complicado. Apesar dos obstáculos no esporte, alguns ginastas brasileiros conseguem superar essas barreiras e se destacar no cenário mundial, como Rebeca Andrade, bicampeã mundial que recebeu o maior número de medalhas no mesmo campeonato, conquistando a medalha de ouro na prova de salto, ultrapassando Simone Biles, uma das maiores ginastas do mundo. Sara Bonar para Vozes da Cidade. A experiência de mulheres em bares e casas noturnas pode se tornar desagradável ou até mesmo assustadora, devido à pouca segurança desses locais. 67% das mulheres da cidade de São Paulo afirmam já ter sofrido assédio sexual, sendo bares e casas noturnas locais que isso ocorre com muita frequência. É o que descobriu um levantamento feito pela Rede Nossa São Paulo. Sherifat Yasuf, de 24 anos, conta situações de assédio que já vivenciou frequentando esses lugares. Já presenciei diversos casos, puxões de cabelo, a gente passando assim, puxa o cabelo, passa a mão nas nossas partes íntimas, sussurra no ouvido, persegue, né, após levar um não. Eu acredito que eles deveriam de passar um treinamento mais rígido, né, um treinamento de segurança para esses agentes de segurança que trabalham nesses tipos de lugares, tomem atitudes rígidas. Este ano foi sancionada uma lei para que bares, restaurantes, boates e similares no estado de São Paulo sejam obrigados a ter treinamento para identificar e auxiliar em casos de assédio e estupro contra mulheres dentro dos estabelecimentos. A lei diz que esses lugares devem prestar os primeiros socorros à vítima e conduzi-la com segurança ao meio de transporte ou delegacias. Também devem preservar o local do crime e colaborar com provas, como imagens da câmera de segurança. Natiele Santos, de 22 anos, conta que frequenta muitos bares e baladas e acha revoltante ser necessário um treinamento específico para os seguranças devido à falta de respeito por parte de muitas pessoas. Realmente, treinamento é importante, né? Mas é chato a gente pensar também que o segurança ele tem que ter treinamento para esse tipo de situação, né? Porque não deveria ter treinamento para esse tipo de situação. Tinha que partir do indivíduo ter bom senso. Muitas mulheres também relatam que, mesmo denunciando as seguranças do local, geralmente o assediador não é punido. Tayana Fegel, de 29 anos, fala sobre a violência no bar em geral e mostra como isso também afeta a segurança das mulheres. Já vi muita briga, já me envolvi em briga, dentro de bares, dentro de baladas, por defender amigas, por defender amigos também, que acabam se envolvendo com outras pessoas, porque um olhar torto, as pessoas já partem para a violência. Bares e casas noturnas ocupam a terceira posição de locais que as mulheres mais se sentem em perigo, atrás somente de transportes públicos e das ruas. O assédio sexual pode ocorrer desde olhares, gestos e comentários, que 53% das paulistanas dizem já ter vivido, até agarrar e beijar a vítima sem consentimento, como afirmam 32% das mulheres da capital. De São Paulo, Victoria Marques, para o Vozes da Cidade. É uma situação realmente revoltante, né, Sara? Situação que as mulheres têm que enfrentar, não só em São Paulo, como no Brasil, a nossa sociedade, né? Com certeza. É muito ruim passar por isso. É isso, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco iremos falar sobre arte e desigualdade racial. Voltamos já já após o comercial.
Se te disseram que seu caminho é um só, entenda que existe um universo com infinitos caminhos para você explorar. Então questione, transforme e realize. A gente vai estar aqui para te mostrar os caminhos. E a sua história é você quem faz, do seu jeito. Encontre seu caminho, faça a sua história. Universidade Cruzeiro do Sul. Igualdade racial é um tema recorrente e muito importante no mundo em que vivemos. Podemos ver vários momentos as pessoas se levantando a favor dessa igualdade. A trupe Hortaética busca essa igualdade através da arte e do teatro, facilitando o acesso para as minorias do Brasil. O coordenador da trupe, Tiago Hortaete, artista, educador, professor e estudante de jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul, irá nos explicar melhor sobre o projeto e sobre seu impacto social. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos e todas, principalmente a audiência do programa de vocês. É um prazer estar aqui para falar sobre igualdade. Perfeito. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado. E eu queria saber o que a trupe faz em relação às questões de desigualdade e racismo. Eu sei que esse é um tema super importante e eu queria saber mais quais são as ações que vocês pautam. A trupe Hortaética eu considero que é um manifesto popular que está no seu 20º ano, né? Acabamos de ser homenageados na Câmara Municipal de Guarulhos com o título de Mérito Cultural, que isso, ao mesmo tempo que nos envaidece, também aumenta a nossa responsabilidade, né? Como um indutor de cidadania, porque para além da beleza estética de um espetáculo teatral, nós também temos essa causa que é estruturante da vida da gente. E falar sobre direitos humanos é falar sobre o cotidiano, sobre as desigualdades. E a metodologia da trupe Hortaética é pautada, é alicerçada no teatrólogo brasileiro Augusto Boal, que foi uma grande figura que infelizmente nos deixou há alguns 10 anos atrás, mas que levou essa metodologia para muitos países e infelizmente no Brasil ainda não é tão valorizado. Perfeito. Eu sou um grande admirador de teatro, falo facilmente, então com certeza sou muito fã seu. Obrigado. Mas falando, a produção da arte ainda é um mercado, digamos, subvalorizado, né? Como você enxerga esse mercado atualmente? Você acha que tem espaço para que seja produzido, para que a gente possa se expressar ainda nos tempos atuais, tempos tão de streaming, tempos tão digitais? Com certeza. Não há nenhuma arte que tenha esse encanto da arte ao vivo como o teatro, né? Claro, um show musical também, mas a arte por ser essencialmente coletivo, né? Que permite improviso, sim, até porque é uma arte essencialmente coletiva e ali no ato, né? No ato teatral. Então, é algo que sempre vai ter esse diálogo profundo aí com a plateia. E quando você fala dessas questões, a gente tem que sempre lembrar que o teatro é ferramenta pedagógica também, né? O teatro ele serve para fazer a sociedade sair de um estado de dormência muitas vezes, né? E quando você trata dessa questão de que muitas vezes é subvalorizado, você tem razão. No senso comum, dentro das bolhas que nós vivemos recentemente, principalmente bolhas de ideologias que não enxergam o teatro com a potencialidade que ele tem, é isso que acontece. Mas, na prática, o teatro faz parte da economia criativa do Brasil, né? Ele gera emprego, e não só o teatro, como todas as artes, mas o teatro especificamente, porque é a nossa bandeira, nosso carro-chefe. Muito obrigada pela sua participação aqui na nossa rádio, Tiago. A gente queria agradecer por vocês terem recebido também o prêmio daqui de Guarulhos. Tá. A gente tem que agradecer demais, porque foi extremamente difícil para conseguir. O Thiago, Sim. Ele assim, agenda super lotada, mas agradecemos de novo. Mas muito obrigado mesmo por ter comparecido aqui com a gente, porque você esse prêmio que você recebeu, quando foi mesmo? Foi recentemente, no último domingo, nós fomos premiados com o Prêmio Igualdade Racial, que é uma iniciativa da Secretaria de Igualdade Racial de Guarulhos, que premiou 14 personalidades da cidade, entre grupos culturais
e pessoas de vários setores da sociedade, e nós, no setor cultural, nós tivemos esse destaque porque o nosso espetáculo, chamado Marias do Mundo, é um espetáculo bastante atual, que vem falar sobre violência de gênero, mas fala das intersecções também, fala da mulher preta, da mulher periférica, da mulher refugiada. Então a gente trata de xenofobia, a gente trata de racismo estrutural, e a gente tem provocações ali estéticas muito importantes. Nós nos apresentamos domingo na cidade de São Bernardo do Campo e tivemos que voltar correndo para Guarulhos, porque à noite participamos dessa premiação, que nos deixou muito felizes e engajados cada vez mais no nosso propósito de propor, né, uma sociedade antirracista. E é muito importante a gente ter a humildade, eu como homem branco privilegiado, embora seja sempre de uma classe social baixa e ser filho de imigrantes nordestinos, que eu tenho muito orgulho, eu sempre costumo dizer, tenho orgulho das minhas raízes, mas não dá para ter orgulho da desigualdade social do meu país. Então a desigualdade social a gente combate através da arte, no meu caso. Mudando um pouquinho o foco, a gente traz agora para o nosso universo um pouquinho mais, universidade, você, professor. Sim. Como você enxerga o papel dos professores nessa luta antirracista? É um papel fundamental. Todo professor, ele é esse elo entre tirar o aluno do obscurantismo, né, e trazer o aluno à luz. É como o mito da caverna de Platão, né? É trazer a luz. Tanto que a epistemologia da palavra aluno, né, é que é aquele que quer a luz, está sem luz. Então o professor, ele traz a luz das ideias, a luz das provocações, e é muito importante, assim, o professor sempre pautar essas práticas, principalmente em direitos humanos. Eu, durante quase 20 anos em sala de aula, eu comecei a perceber que eu estava sempre falando de artistas brancos, de artistas homens, e aí foi quando eu percebi, poxa, não pode ser só teoria, tem que ser na prática. E aí foi quando eu comecei a tirar dessa história enviesada, né, que a história do Brasil é escravagista, né, escravocrata, justamente uma história que é contada pelo viés do colonizador, não do colonizado. Então trazer pautas indígenas, trazer pautas inclusivas, sempre é muito importante. Eu queria também que você contasse um pouquinho mais sobre o seu documentário que você produziu no primeiro semestre, eu lembro, porque eu estava na oficina. Legal. E foi muito... Eu percebi o quão engajado você é nas pautas de direitos humanos. Eu queria que você falasse mais sobre outros trabalhos que você realiza, além da trupe. Sim, eu estou diretor de Direitos Humanos da cidade de Guarulhos e eu visito muito as escolas públicas para falar com a juventude. Até porque eu não estou em sala de aula durante esse período, porque é quase que impossível conciliar, mas eu nunca deixo de estar na escola, porque eu acredito que a escola é esse templo de saber, de transformação. Eu acredito muito que só a educação transforma a vida da gente, como transformou a minha, né? Eu sou de uma família que vivenciou a miserabilidade, sabe? A extrema pobreza, e que através de muito trabalho, muito estudo, a gente conseguiu ascender minimamente para ter dignidade na vida, né? Ter acesso aos bens materiais, que a gente tem direito, por direito. E é sempre muito importante, assim. Então, quando você traz essas questões, né, falando da educação, o papel da escola, no caso a Secretaria de Direitos Humanos, qual que é o meu papel? Eu chego na escola e eu tento desmistificar aquele senso comum de achar que direitos humanos é para defender bandido. Eu falo que os direitos humanos defendem sempre a legalidade, né? Então eu explico, por exemplo, que dentro de uma Secretaria de Direitos Humanos nós temos políticas para os idosos, para a juventude, para a diversidade, para a inclusão e acessibilidade, né, para mulheres em situação de violência e outras pautas também de igualdade de gênero. Então, quando o aluno se pauta somente por jornais sensacionalistas que trazem esses discursos há mais de 2 décadas no Brasil, de que direitos humanos é só para defender bandido, isso é um desserviço para a sociedade. E cabe a todos nós, comunicadores, porque todo professor também é um comunicador, de trazer a luz das ideias e dizer, não é assim, não é isso que funciona. Os direitos humanos são importantes para todos nós humanos, todos, sem distinção. Então, por isso que o papel do professor é tão importante. Perfeito. Você falou do direito e a produção de cultura, pelo menos na minha visão, ainda é alguma coisa um pouco elitizada, pelo menos o acesso a ela.
Como produzir cultura e como você enxerga o acesso das pessoas de baixa renda à cultura, no caso? Eu acho que já foi mais elitizada. Eu acho que hoje em dia o que falta é comunicar mais e melhor. Por exemplo, nós temos na minha cidade 2 orquestras que fazem concertos gratuitos praticamente toda semana. Mas quando eu visito as escolas, eu pergunto quem aqui sabe que na nossa cidade tem uma orquestra. E aí a grande maioria não levanta a mão, porque não sabe, não conhece. Então a informação, e é também papel do poder público fazer chegar essa informação no munícipe, né? Porque isso é indução de cidadania, e é direito, né? O acesso à cultura é um direito constitucional, inclusive. E então eu acho que cada vez mais nós temos a democratização do acesso, mas todas as esferas, poder público municipal, estadual e federal, tem essa obrigação de fazer chegar a informação. Muito bom você ter falado sobre isso. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre as oficinas que a trupe oferece em Guarulhos, porque eu vi que vocês são bem ativos nisso. Somos. E hoje, nesse mês, na verdade, vocês estão com uma oficina aberta no Instagram de vocês, para as pessoas se inscreverem. Eu queria que você falasse mais sobre as oficinas que vocês oferecem pela trupe. Nós temos aí uma ação permanente. Nós somos um coletivo de portas abertas. Então é diferente de outros coletivos de outras companhias, né, que tem aí o seu percurso e eu respeito. Mas no nosso caso nós temos sempre portas abertas. Então quem quiser entrar em contato, acesse o nosso Instagram, que é @trupeHortaética. É esse o nome esquisito, mas é assim mesmo, é Hortaética. Achei super criativo. Que na verdade Hortaética é a derivação de Hortaete, e Hortaete é a palavra teatro ao contrário. É porque a gente quis fazer um teatro às avessas, não um teatro para simplesmente fazer uma representação da realidade, mas que ele seja a própria realidade, em cena. Porque já que a gente está falando de opressores e oprimidos, então que a gente coloque ali que a própria plateia seja convidada a pensar juntos soluções para combater todo e qualquer tipo de injustiça. Ok, muito obrigado, Thiago, de verdade, extremamente prazer te receber essa noite. Você sabe muito bem como foi difícil ter você aqui, verdade, não foi fácil para trazer o Thiago, mas muito obrigado mesmo, agradeço do fundo do coração. Adoro colaborar com jovens que são engajados, que estudam, eu fico muito feliz. Não tem nada mais prazeroso para um educador do que ver jovens como vocês aí, ativos na vida e no palco da vida de um modo geral. Valeu! Muito obrigada, Thiago. Obrigado. O Vozes da Cidade de hoje teve como editor-chefe e produtor Amanda Laurentino. Edição: Amanda Laurentino, Ismael Jales, Sara Bonar e Vitória Marques. Repórteres: Isaac Teles, Ismael Jales, Sara Bonar e Vitória Marques. Pautas de Amanda Laurentino, Evandro Martins, Cíntia Lemvik, Ismael Jales, Isaac Teles, Sara Bonar, Suelen Simpliciano e Vitória Marques. Apresentação de Ismael Jales e Sara Bonar. Produção laboratorial do curso de jornalismo, disciplina de radiojornalismo. Professores responsáveis: Antônio Assis e Wagner Belmonte. Outubro de 2023, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar com a gente aqui no nosso programa. Obrigado, tchau, tchau, muito boa noite. Tchau.